presença quero seguir, no devocional presente de Deus, vivendo pra ti, ó Rei do céu. A cada manhã eu posso sentir tua graça a me conduzir. No silêncio ou na canção, tua palavra enche o coração. No devocional presente de Deus, todos os dias tem a palavra de Deus. Irmãos que amam o Senhor, unidos em fé, em graça e amor. Quando me ajoelho para orar, sinto tua presença me abraçar. Tua verdade me ensina a andar. Em teus caminhos quero sempre estar. Tua voz me chama, me fortalece. Teu amor em mim resplandece. Juntos louvamos, juntos seguimos, te exaltamos, ó Deus divino. No devocional presente de Deus, todos os dias tem a palavra de Deus. Irmãos que amam o Senhor, unidos em fé, em graça e amor. Oh, que alegria estar aqui, na tua presença quero seguir, no devocional presente de Deus, vivendo pra ti, ó Rei dos céus. Oh, que alegria estar aqui, na tua presença quero seguir, no devocional presente de Deus, vivendo pra ti, ó Rei do céu. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Seja muito bem-vindo ao nosso culto mensal, né? Meu Deus do céu, ontem eu falei assim, gente, tá passando muito rápido o ano, né? Hoje nós já estamos no final de abril, gente. O que é isso? Deus é bom, né? Mas está passando demais rápido o tempo. Nós olhamos, né, para trás e vemos assim, meu Deus,
como está passando rápido o tempo e como a gente acorda e já é de noite de novo. Meu Jesus amado. Então vamos lá, vamos iniciar mais um culto, né? Hoje, para a honra e glória do Senhor, nós já estamos indo para, se não me engano, 2 a 3 anos fazendo esse culto e o Senhor tem dado graça. É muito, muito, muito grandioso o que Deus tem feito nas nossas vidas. É muito grandioso aquilo que Deus tem feito no nosso meio. E eu creio que o Senhor irá fazer ainda mais, né? Eu creio que o Senhor irá cada dia, né, nos surpreender e nós viveremos, né, de vitória em vitória, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus que cuida, um Deus que zela dos seus filhos, né? E nessa manhã, eu creio que o Senhor, ele tem uma palavra para os nossos corações. O Senhor tem algo para falar conosco, né? Nesse culto, todos os meses o Senhor vem e traz uma palavra de transformação, uma palavra de chacoalhão, uma palavra de exortação, e eu creio que esse mês não será diferente, né? O Senhor fará grandes coisas no nosso meio mais uma vez, viu? Então, nessa manhã, eu quero já iniciar com a oração, e eu quero pedir a nossa irmã Mariclê para fazer uma oração poderosa aí, em nome de Jesus. Amém, Mariclê? Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, né? Só gratidão mesmo ao Senhor por estarmos aqui. Que louvor maravilhoso esse presente de Deus, né? Que maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a Deus por fazer parte desse presente de Deus, estarmos aqui todas as manhãs reunidas, né? Cada dia recebendo da novidade de vida do Senhor. Só gratidão. Vamos orar, então. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Que a nossa gratidão, precioso Senhor, chegue a Ti como incenso precioso, Senhor, às suas narinas, precioso Deus. Porque nós somos gratos, Pai, nós somos gratos pelo dom da vida, precioso Senhor. Nós somos gratos por toda a manhã de podermos estar aqui, precioso Senhor, compartilhando a Tua palavra, Pai. Nós somos gratos, Pai, porque todo final de mês, precioso Senhor, nós estamos aqui, Pai, reunidas, Pai, numa só voz, Pai, para te agradecer, precioso Senhor, pelo mês que o Senhor nos proporcionou, Pai, por tudo aquilo que nós vivemos, precioso Senhor. Não importando, Pai, se foram coisas difíceis, momentos difíceis, se foram agradáveis, se foram lutas, se foram desertos, mas sabemos, precioso Senhor, contigo sempre teremos a vitória, Pai, como tivemos, precioso Senhor, porque estamos aqui, Pai. Obrigado, precioso Senhor. Muito obrigado, Pai. Que a cada dia, precioso Senhor, nós possamos nos sentir mais fortes, precioso Senhor, mais confiantes em Ti, precioso Senhor. Com a nossa esperança, Pai, cada dia mais, Pai, nós possamos olhar para Ti, Pai, porque é somente em Ti que nós encontramos a esperança, Pai. Porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso guardião, Tu és aquele que sonda os nossos corações, Tu és aquele que sabe, Pai, tudo em nós, precioso Senhor, antes mesmo de pensarmos, Pai. Tu és o nosso Salvador, nosso resgatador, precioso Senhor, e nós queremos te agradecer, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por estar aqui com cada mulher, precioso Senhor, cada homem, Pai, cada filho teu que aqui se encontra nesta manhã, Pai. Obrigado, precioso Senhor, porque nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, porque a tua palavra diz, onde estiverem 2 ou mais reunidos, ali o Senhor estaria, e nós temos a plena certeza que o Senhor está aqui conosco, Pai. Obrigado, precioso Senhor. Em especial, Pai, te agradeço pela vida do pastor Daniel, precioso Senhor, que sempre está disposto, Pai, disponível em trazer a Tua palavra para nós, em compartilhar conosco a palavra, Senhor, que o Senhor traz ao coração dele, Pai. Obrigado, Pai. Continua, precioso Senhor, usando grandemente este homem, precioso Senhor, essa família, precioso Senhor, esse desejo, Pai, que ele tem no coração, que a gente sente, precioso Senhor,
de evangelizar, de dividir conosco, precioso Senhor, todos os teus feitos, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por cada vida que está aqui, que se dispõe, precioso Senhor, a preparar esse culto, Pai. A irmã Lucinete, a pastora Amália, o coral que vai estar aqui, Pai. Graças te damos, Pai. Que as tuas chuvas, precioso Senhor, de bênção, de graça, Pai. E que tua mão direita, poderosa, esteja sobre cada um, precioso Senhor. E que possamos aqui, neste momento, estarmos com os nossos ouvidos abertos, com o coração preparado, Pai, para receber de Ti, Pai, aquilo que o Senhor preparou, Pai, para nós nessa manhã. Tudo nós te agradecemos, Pai. Obrigado, precioso Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, glória a Deus. Deus abençoe Mariclê. Recebemos e tomamos posse dessa oração em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu já quero chamar a pastora Amália para estar lendo a palavra inicial. Amém, pastora Amália? Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, bom dia, graça e paz. Desejo um dia abençoado, um culto abençoado para todos nós, em nome de Jesus. Vou ler aqui o Salmo 100, que diz assim: Vinde todos e louvai ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Amém? Obrigada pela rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu recebo essa palavra aí em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, pastora Amália. Eu quero já convidar o coral para estar louvando ao Senhor nessa manhã. Amém, povo de Deus? E antes do coral iniciar aqui, eu quero falar com você que está aqui. Chama aí a galera lá do seu grupo, manda um coisinho para ele, fala assim, vem para o culto, porque Deus quer falar contigo. Amém? Vai lá chamar o povo. Graça e paz, saudamos o coral Sol da toda a igreja, amada igreja do Senhor, com a gloriosa paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso é na tempestade está teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper, enquanto adoramos. Oh, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível, os reinos vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, imutável é, Jesus, te adoramos.
como um trovão, impetuoso, poderoso, grandioso, que vem ao céu, nós proclamamos poderosos, grandiosos, Como um trovão, impetuoso, poderoso, grande, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso, grandioso, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso, grande, que vem ao céu, nós proclamamos poderoso, grandioso, vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível, os reinos vêm e vão, teu trono assim está, teu nome imutável. Amém? Assim o coral agradece a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que Deus continue abençoando vocês, em nome de Jesus, de uma forma poderosa, sobrenatural, amém? E nós já vamos para a palavra do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, e que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu quero pedir a Giesa para fazer essa oração pela palavra, amém, Giesa? Amém, glória a Deus. Eterno soberano Deus, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, por mais um culto, Pai, mensal. Ebenezer, até aqui tem nos ajudado, Senhor, Pai. Eu quero apresentar diante de Ti, Senhor, a vida do pastor Daniel, que vai estar ministrando a palavra, Senhor, esta manhã, Pai. Senhor, que Teu Filho venha ser, Pai, fiel naquilo que Teu Espírito Santo já colocou ao coração dele, Pai, trazendo a revelação, o Teu rima, Senhor, o rima de Deus aos nossos corações, Pai. Fala aquilo, Pai amado santo, que Tu queiras falar, Pai. Ah, Senhor Deus amado santo, nosso espírito está pronto para ser alimentado de Ti, Senhor, do maná, Senhor Deus amado santo, que desceu do céu, Senhor, esta manhã para cada um de nós, Pai. Senhor Deus amado santo, todo desvio de entendimento seja repreendido, tudo que vem para querer atrapalhar esse momento, Senhor, de conexão com os céus, Pai, seja repreendido em nome de Jesus. Prepara o nosso coração, Senhor Deus amado santo, como um terreno fértil para semeadura, Pai, desta manhã, Pai, e que possa ficar guardado na tábua do nosso coração aquilo, Senhor Deus, que Teu Espírito venha revelar a cada um de nós, Pai. Ser com o pastor Daniel, a sua casa, a sua família, o seu ministério, Senhor. Tudo aquilo, Senhor Deus amado, santo, que leva o seu nome e aquilo que ele tem colocado em oração, realize segundo a tua vontade, ó Pai. Guarda, Senhor Deus amado, santo, a sua casa. Guarda, Ramachore de Cantara de Ras. Guarda, Senhor, aquele templo, Pai amado, santo, aonde ele tem feito a obra, Senhor. Cerca com tuas muralhas de fogo, Pai. E todo, Pai, toda armação, toda armadilha, todo plano do inferno contra, Pai amado santo, a tua obra, Senhor.
seja desfeito, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja Santa do Senhor, Pai. Nós somos aqui a igreja reunida, Senhor, declarando falência do inferno contra a vida do teu servo, Senhor, em nome de Jesus. E assim, Senhor Deus amado santo, nós te louvamos. Amém. Amém, glória a Deus. Deus abençoe Giesa, em nome de Jesus. E já quero passar para o pastor Daniel a palavra nessa manhã. Pastor, deixa Deus te usar em nome de Jesus, viu? Oh, glória. Amém. A paz do Senhor, Jesus a todos, né? Que estão aqui nesse culto maravilhoso, né? Mais um mês para a glória do Senhor Jesus, né? Estamos aqui reunidos para compartilhar aquilo que o Senhor Deus tem para conosco, né? Hoje eu queria trazer a palavra que está no livro de Neemias, capítulo 6. Deus tem falado muito comigo sobre Neemias, né? Deus tem trabalhado muito ao meu coração acerca deste livro, né, que está aqui, Neemias 6, versículo 1, que vai dizer assim: E tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e encontremo-nos nas aldeias do vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então, Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso, reedificas o muro, e segundo se diz que queres ser rei deles. E pusestes profetas para falarem ao teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvira isso, segundo essas palavras: vem, pois, agora e consultemo-nos juntamente. Mandei dizer-lhes: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo sucedeu. Tudo teu coração é que inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechamos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre o templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperasse. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Essa é a palavra do Senhor, colocou no meu coração, falando aqui em Neemias, daquilo que o Senhor havia, né, proposto para que Neemias executasse e fizesse aquilo que era
da vontade do Senhor, né? Nós vamos entender aqui que Neemias ele estava comprometido com algo, né? Neemias estava comprometido em fazer aquilo que o Senhor colocou no coração dele, e ele não se deixou levar pelas coisas que os inimigos queriam. Nós vamos entender que Neemias, ele era um homem ousado, um líder nato diante dos olhos do Senhor, por isso o Senhor o escolheu. Nós vamos entender algumas coisas que Neemias, ele não nasceu em Jerusalém. Neemias não conhecia Jerusalém e nem a cidade dos seus pais. Por quê? Porque Neemias ele nasceu no cativeiro. Neemias é um daqueles que nasceu no cativeiro, que viveu somente ali. Mas Neemias tinha uma posição importante ali na Síria, ali no reinado do rei Artaxerxes, porque Neemias era copeiro do rei. Além de copeiro, Neemias era como se fosse um ministro também que aconselhava muito o rei. Neemias era muito importante ali para o rei. E Neemias estava lá exercendo o seu trabalho. E agora nós vamos entender que chega a ele ali uma palavra, e quando chega ali um dos irmãos dele, ele pergunta como que está a terra, a nossa terra, Jerusalém, depois que alguns regressaram de volta. Alguns voltaram do cativeiro para lá. E eles vão dizer chorando, olha, eles não estão bem, estão passando coisas difíceis, estão sendo saqueados, Jerusalém está destruída, né? E está tudo terrivelmente lá. E nós vamos ver que Neemias ele vai chorar. Neemias ele vai chorar. Por quê? Porque Neemias, como assim a terra do sepulcro dos meus pais está destruída e o meu povo está sendo saqueado? Neemias ele vai chorar. Mas Neemias ele não vai só chorar. Neemias ele vai começar a tomar uma sucessão de atitudes. Neemias ele vai chorar, mas Neemias ele vai entrar na presença de Deus, suplicando socorro do Senhor. E Neemias também vai jejuar, né? Porque Neemias sentiu no coração, através de Deus, a vontade de ir para Jerusalém. Como assim? Eu preciso ir para lá. A minha terra, a terra dos meus pais está destruída. Está tudo acabado. Nós vamos entender, meus amados e amadas do Senhor, que muitas das vezes as coisas não estão derrocando, às vezes está acontecendo muitas coisas, e muitas das vezes tem pessoas que estão vivendo a situação, mas ali só estão lamentando, só estão chorando, só estão vivendo ali aquilo. Mas Neemias não, mesmo ele não vivenciando, mesmo estando bem como copeiro do rei, mesmo estando numa situação boa, ele chorou, mas ele também tomou uma atitude. A palavra de Deus aqui vai falar sobre atitude, sobre posicionamento, porque nesses últimos tempos o que Deus quer da igreja é um posicionamento, o que Deus quer das nossas vidas é uma posição de vitória, para que algo aconteça sobre as nossas vidas. E Neemias ele vai consultar o Senhor, Neemias ele vai pedir um posicionamento para Deus. E nós vamos ver Deus dando a ordem, Deus capacitando Neemias para ele ir para Jerusalém, para construir aqueles muros, para ir até lá. E Neemias ele vai, isso, né? Nós vamos ver que Deus, a notícia chega para Neemias entre novembro, e Neemias vai para Jerusalém no mês de, mais ou menos perto do mês de abril, né? O mês de Nissan, o mês de Abib, né? Que é dito lá. E ele então ele vai, né? Sobre a ordem do rei, o rei permite, o rei faz cartas, e Neemias vai. E Neemias agora vai tomar um posicionamento dentro de Jerusalém. Neemias vai chegar em Jerusalém. Só que eu quero aqui destacar algumas qualidades que o Senhor falou no meu coração de Neemias. Neemias, ele não era uma pessoa que tinha impossível. Neemias não era uma pessoa que fazia de qualquer forma. Meus amados, o Senhor fala que para fazer a obra dele, para servir a ele, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, vou fazer assim, tá bom, se der certo deu, se não der, não deu. Não, Neemias, ele foi para lá, mas ele foi debaixo de oração, de jejum, de busca, de entrega ao Senhor. E quando Neemias ele chega lá, ele não vai chegando lá, olha, eu vim aqui, pronto, acabou, vou fazer isso e isso, não. Neemias ele vai chegar lá,
Neemias ele vai sondar a terra, ele vai ficar 3 dias sondando a terra, orando, buscando estratégias de Deus. Neemias ele vai olhar toda a situação de Jerusalém, ele vai dar uma volta em torno ao muro destruído, quebrado, e ali Deus vai dar estratégia para ele escolher pessoas capacitadas para com ele estar, para com ele fazer esta obra. Né? O Senhor fala, cuidado com quem você coloca para fazer a obra do teu lado, cuidado com quem você se associa, cuidado com quem você tem confiado muitas coisas. Neemias poderia chegar lá e falar assim, eu vou até o sacerdote, vou fazer isso, vou fazer aquilo e pronto. Não, Neemias ele foi orar ao Senhor. E quando Neemias vai orar ao Senhor, Deus dá estratégia para Neemias. Olha, você vai escolher, você vai falar com os sacerdotes, você vai incentivar eles a buscarem e levantarem esse muro que é para o bem deles, para eles pararem de ser saqueados. E nós vamos ver ali então que Neemias ele começa então a saga da construção do muro. Neemias começa agora separar, eu imagino separação dos materiais, separação das ferramentas, né? Tudo ali sendo executado para que a obra fosse acontecendo. E nós vamos ver que ao longo dali a obra vai acontecendo, as pessoas vão se animando, um povo se levanta ali para junto com Neemias estar construindo aquele muro. O Senhor está dizendo que é tempo de viver a construção, é tempo de viver e ver a construção completa. Uma coisa que o Senhor me ensinou aqui, não adianta você querer construir em cima de buracos, não adianta você querer construir em cima de algo que não está certo. Muitas das vezes nós precisamos desconstruir para construir. Eu imagino agora Neemias limpando, tirando algumas pedras que não dava para usar quebradas, algumas que já estavam com buracos, algumas que estavam ali deterioradas, limpando aquilo ali para construir uma muralha fortalecida. A única coisa que Neemias vai usar são as pedras queimadas, porque elas foram necessárias no muro para mostrar para o inimigo que, independente da destruição, independente das coisas, o muro estaria de pé e que Jerusalém seria guardada pelo Senhor em todo o tempo. Mas uma coisa eu falo para você, tem pessoas construindo em cima de pecado, em cima de mentiras, em cima de desobediências, muitas vezes construindo o restante do muro em cima de uma base que vai romper, de uma base que vai quebrar. A minha base, a tua base tem que ser Jesus Cristo. Se Jesus for a nossa base, a casa vai ser construída, ela não vai se abalar. Lá em Mateus vai dizer, aquele que construiu sobre a areia, veio a tempestade, bateu a chuva e a casa esmoronou. Mas aquele que construiu na rocha, vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, mas a casa permaneceu de pé. Então a primeira coisa, para você construir, para você viver o sobrenatural, é tempo de limpar o alicerce, é tempo de limpar a base, é tempo de tirar tudo aquilo que às vezes você achou que daria certo, ou aquilo que está escondido, que não é da parte de Deus. É tempo de sondar o coração, é tempo de descer e, Senhor Deus, me dá estratégia, mostra para mim, Senhor, o que eu preciso tirar da minha vida, o que eu preciso colocar, o que eu preciso, Senhor, fazer, porque eu quero fazer uma construção voltada para Ti, Senhor. Eu quero construir o altar do meu coração, eu quero construir o altar da minha vida, debaixo da santidade, debaixo da busca, da entrega, debaixo daquilo que o Senhor Deus tem para com a minha vida, para com as nossas vidas. Então nós vamos ver que Neemias ele faz todo esse trabalho, e ali o muro começa a ser construído. As primeiras partes, aí começa, e quando o muro ele já está, maioria todo de pé, faltando as portas, agora o inimigo ele vai ficar preocupado, o inimigo ele vai se levantar. Então é normal, no meio da tua construção, vir os embates, as lutas, as provas, os falsos testemunhos, ou pessoas tentando distrair você naquilo que Deus colocou no teu coração. Não se distraia, não se volte, fique firme.
Coloca foco, tenha foco naquele que te chamou, tenha foco naquele que um dia te escolheu para uma grande obra. E Deus não escolheu aqueles que estavam lá, já no cativeiro. Deus escolheu um homem que não nasceu em Jerusalém, que não conhecia Jerusalém, mas que tinha um amor pelos irmãos que estavam sofrendo lá, mas que tinha um amor pela obra, mas que tinha um amor por aqueles que estavam sofrendo, e ele decidiu: Senhor, eu preciso, Senhor, restabelecer a cidade de Jerusalém, eu preciso restabelecer aquela cidade, porque aquela cidade é um marco para nós, aquela cidade é um marco da adoração, do louvor, é um marco, Senhor Deus, ali. E nós vamos ver Neemias começando, e agora nós vamos ver Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio começaram o quê? A se preocupar. Por que eles estavam se preocupando? Porque a partir de que Jerusalém estivesse construída, eles perderiam a autoridade sobre aquela terra. Eles perderiam aquele lugar onde eles poderiam saquear, roubar, ou o que? Eles não desejavam que o povo de Deus estivesse de pé, porque muitos sabem que se o povo de Deus estivesse de pé, adorando, renunciasse ao pecado, o inimigo ele perderia a vez, porque quando o povo se rende, Deus ele vem e faz. E Neemias está ali e eles vão mandar mensageiro: Neemias, desce conosco até o Vale de Ono para adorarmos, vamos fazer um grande culto, Neemias. Quantas vezes na nossa vida nós damos ouvido a quem não é para dar ouvido? Quantas vezes nós entramos em caminhos que o Senhor não queria que entrássemos? E muitas das vezes perdemos o foco, morremos espiritualmente, mas graças ao Deus misericordioso que nós servimos, que sempre pega na nossa mão, nos levanta, nos lava, nos dá força, fala: olha filhinho, olha filhinha, é aqui, é dessa forma que eu quero. Mas nós vamos seguir o exemplo aqui deste homem chamado Neemias. Independente do que estavam falando, vamos descer lá, não. Neemias vai falar: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Por que eu pararia essa obra para descer a adorar? O que vocês fariam contra essa obra? O que vocês fariam contra a minha vida? Neemias teve discernimento ali da parte do Senhor. E não foi uma, não foi duas, foram 4 vezes seguidas dessa forma. Olha, vamos descer lá, Neemias, vamos reunir. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Você está fazendo uma grande obra. Nós estamos construindo uma grande obra e nós não podemos parar. Nós não podemos desistir. Nós não podemos deixar aquilo que o Senhor Deus tem colocado na nossa vida. Eu vejo aqui em Neemias uma história de obediência, de fé, de posicionamento. Não é aquela pessoa que ora e senta. Neemias orou, mas agiu. Neemias projetou, mas ele também colocou em prática. Neemias, ele não ficou só olhando a situação. Neemias, ele levantou um exército para colocar a mão na massa e fazer aquilo que o Senhor queria. Neemias, vai ter momentos ali que Neemias vai estar ensinando o povo com uma mão a pá da construção e com a outra a espada. Ele estava ensinando aquele povo: construa, mas lute, construa, mas vigie, construa, mas fique de pé, fique atento para que o inimigo não venha e roube a sua bênção, destrua aquilo que você tem feito. Neemias, um exemplo para mim, para você, para nós, de um homem com perseverança em estar firme naquilo que Deus havia colocado no coração dele. Muitas das vezes, nós, com o coração enganoso que temos, porque o homem tem um coração enganoso, nós temos que tomar cuidado, né? A própria palavra de Deus na Provérbios vai dizer: guarda o teu coração, acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Se nós não guardarmos, se nós não perseverarmos, nós caímos. Mas aqui Neemias, ele vai estar ensinando o quê? Não importa a luta, não importa o que o inimigo tem feito, que nós possamos permanecer firmados naquilo que Deus falou. Porque se nós permanecermos firmados naquilo que o Senhor falou, nós viveremos milagre, nós viveremos coisas grandiosas. Paulo vai dizer para o povo romano que estava vivendo algo terrível. Nós vamos ter um imperador terrível que ele vai colocar Roma em chamas. Ele vai colocar Roma num estreito, cristãos sendo empalados, cristãos sendo queimados, uma perseguição. Mas Paulo vai dizer para aquele povo: olha, ninguém vai poder nos separar
separar do amor de Cristo, nem morte, nem anjo, nem principado, nem nada pode nos separar do amor de Cristo. Porque nós estamos firmados nele, e ele é o nosso, ainda que a nossa carne morra, ainda que essa carne desça à sepultura, a salvação, a vida eterna já é nossa, porque se nós estamos nele, nós morremos com ele, ressuscitamos com ele, e um dia estaremos com ele. Somos dele, somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Paulo vai dizer para aquele povo, olha, a luta está acontecendo, mas permanece. Como Jesus foi levado ao matadouro, nós também seremos levados ao matadouro todos os dias. Todos os dias nós seremos levados à luta, a provas, circunstâncias, a desafios. Muitas das vezes nós vamos sim desanimar, muitas das vezes nós vamos estar animados, muitas das vezes chorando, muitas vezes sorrindo. Mas o foco não é se você vai estar sorrindo, chorando, ou vai estar triste ou não. O foco é permanecer, porque depois do matadouro nós seremos muito mais do que vencedores. Ele declara que nós somos muito mais do que vencedores nas nossas provas, nas nossas lutas, se nós estivermos firmados em quem? Em Cristo. Se nossa base for Cristo, nada vai poder nos impedir. Quem vai impedir o agir de Deus na minha vida e na tua vida? Se Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o general de guerra, aquele que pleiteia a minha causa e a tua causa, aquele que faz o melhor por mim e por você. Mas muitas das vezes, sabe por que nós não conseguimos construir? Sabe por que nós não conseguimos? Porque nós pautamos as nossas vontades, os nossos desejos carnais. Mas quando Paulo, ele vai dizer em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Paulo está dizendo, eu estou deixando a minha vontade, eu estou deixando os meus desejos para servir aquele que me chamou, aquele que me alistou, aquele que reconciliou a minha vida com Deus, porque por causa do pecado eu estava separado do Criador, mas quando Jesus chega, ele me liga, ele me reconcilia, então agora eu não vou mais pelas minhas vontades, mas agora eu sigo aquilo que ele tem para minha vida, aquilo que ele quer para minha vida. Neemias seguiu o quê? A vontade de Deus. Neemias não foi construir por ego, porque Neemias sabia as lutas que ele ia passar, Neemias sabia o que ele ia vivenciar lá, mas ele cria num Deus que chama, e um Deus que executa, e um Deus que levanta aqueles que nele esperam. Isaías 64:4 vai deixar bem claro para mim e para você, igreja. Vai deixar aquele versículo, vai falar assim, não se viu, nem se ouviu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Nós esperamos não é no homem, não. Nós não esperamos as coisas terrenas, não. Nós esperamos em Deus. A nossa confiança está no Senhor dos Senhores. Aquele que tem os oceanos na palma da sua mão, aquele que fez todas as coisas do universo e sua glória. Então a nossa confiança está nele. E Neemias depositou a confiança no Senhor. Não, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Ainda que o inimigo venha, o Senhor nos dará estratégia para vencer. E quantas vezes Sambalate preparou emboscada, Deus foi lá, revelou para Neemias e o inimigo retrocedeu. E os muros foram construídos, e os muros foram colocados no lugar, porque Neemias diz, eu não vou descer. Ainda que mandaram uma carta dizendo, Neemias, por que você não está descendo? Neemias, por que isso? Porque você quer ser rei deles, porque você quer isso, Neemias. Nenhuma dessas coisas procede, é invenção sua. Ainda Neemias vai consultar o profeta, e o profeta mente para Neemias, e Neemias tinha uma coisa que nós precisamos ter, igreja, discernimento. Nem tudo que sai de boca de alguns profetas, nem tudo que vem é de Deus. Nós precisamos tomar cuidado que nós ouvimos, nós temos que tomar cuidado qual o direcionamento que estamos tomando. Neemias, ele vai entender, não, você foi subornado, vocês foram subornados para intentar contra nós, mas eu vou continuar fazendo essa obra. Por que eu me esconderia no templo? Por que eu me acovardaria? Se o Senhor me chamou, eu vou continuar fazendo. Neemias, ele entendia isso. Neemias falou, não posso me acovardar naquilo que Deus me escolheu. Se Deus me escolheu, Deus vai ser responsável pela obra. Eu quero dizer uma coisa para você, amado. Se é Deus que está na direção, nós só estamos executando, mas a responsabilidade vem de Deus. Deus dá o poder, a vitória, a glória, para que se levante aquilo que é necessário. Então eu quero dizer para a tua vida nessa manhã, não se preocupe com o que está à tua volta, mas fica firmado, adorando, exaltando. Nós estamos vendo o que está acontecendo mundialmente, é guerra aí, e acontecendo isso e aquilo, e às vezes o pessoal, olha, é melhor você parar de fazer isso, fica quietinho, porque não vai dar certo. Continua fazendo, porque quem manda na minha vida e na tua vida é o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor dos Senhores.
continua executando aquilo que Ele colocou na tua mão, porque o Senhor está no comando de todas as coisas. O Senhor está no comando. Eu me lembro que viviam falando para minha esposa, não vai chegar nem a 10 anos, a obra não vai acontecer nada. Meus amados, esse final de semana foram sexta, sábado, domingo de festividade, 10 anos de Ministério Avivamento e Amor, 10 anos do ministério que o Senhor colocou nas nossas mãos, e estamos ali, e estamos vivendo um tempo, Deus desceu de tal forma, as pessoas alegres, um corpo de obreiros firmado. Por quê? Porque eu dizia para eles, nós não vamos desistir. Nós estamos construindo uma grande obra e nós vamos conseguir. E nós vamos continuar construindo, porque o Senhor quem deu. E se o Senhor deu, Ele garante a vitória. O Senhor é aquele que garante a minha vitória, a tua vitória. Neemias, ele pôde provar isso. E quando a construção acaba, eles vão festejar, eles vão adorar o Senhor, porque os muros estavam levantados, os portões estavam colocados, né? Um dia, se você tiver a oportunidade de estudar sobre as portas de Jerusalém, você vai ver que cada uma era importante, a das ovelhas, dos peixes, cada uma tinha um significado e eles conseguiram colocar de pé. E sabe o que a palavra vai dizer? Quando foi tudo construído, os inimigos desmaiaram. O que é desmaiar? Eles não tiveram consolo, porque eles disseram, Jerusalém se levantou, e agora o Deus de Israel será contra as nossas vidas. Então eles temeram, por isso que eles não queriam que fosse construído. O inimigo não quer que seja construído, porque ele sabe que se você focar construir, ele já caiu por terra, ele já vai ter que retroceder, porque o Senhor dos exércitos é quem peleja a minha causa e a tua causa. É o Senhor dos exércitos que foi ali. E o povo depois ouviu a lei que foi dita ali. Esdras, ali juntamente com Neemias, construíram, né, foi levantado o templo. A lei foi pregoada ali, o povo se arrependeu, o povo se arrependeu de tal maneira que quando Esdras fala, agora vocês vão ter que se apartar das mulheres que vocês pegaram dessa terra, despeçam ela para a casa delas, porque há um concerto, e eles obedeceram ao Senhor, e o Senhor ali fez uma grande obra. Nós vamos ver que depois eles vão fazer uma grande culto de adoração, de comemoração, de entrega, porque eles entenderam quem era Deus sobre a vida deles. Ainda que depois eles viessem a perverter, ainda porque ninguém conseguiu pela lei, amados. Se nós estivéssemos na lei, nós pereceríamos, mas nós temos que dar graças, porque o Cordeiro desceu, o plano perfeito desceu, o plano de construção, a rocha de construção, a rocha que nos firmas desceu. Jesus veio para mudar a minha história e a tua história, e hoje nós somos religados em Deus, através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele nos fez vencedores, muito mais do que vencedores. Então, nesta manhã, pegue a pá na tua mão da construção e a espada da luta e continue marchando, adorando, executando, trabalhando. Não, olha, pode ser que você não está vendo o resultado agora, pode ser que você não está vendo, mas está sendo plantado, e uma hora vai nascer, vai brotar, vai dar fruto, e você vai comemorar, você vai exaltar, como esses homens assim comemoraram. Nós vamos ver muitos outros que viveram o sobrenatural de Deus. Nós vamos ver Ana só venceu porque ela posicionou. Ana venceu porque um dia ela tomou a decisão, não, hoje eu vou para o templo. Hoje eu não vou voltar de novo. Eu não vou voltar para Ramataim, Zofim, da mesma forma. Eu vou para o templo. Eu vou clamar ao Senhor. Ana clamou e disse, Senhor, eu dou para o Senhor, Pai, se o Senhor me der um menino homem, não vai passar navalha nele, eu entrego ele para ele aprender no teu templo, mas eu só quero gerar, papai, eu só quero gerar. E Ana gerou, não só Samuel, Ana gerou outros filhos por causa da fidelidade dela, mas do posicionamento. Ela posicionou. Hoje o Senhor está dizendo, onde você precisa posicionar? Aonde você precisa colocar, construir? Aonde foi queimado? Aonde foi bombardeado? Aonde na sua vida, aí no seu emocional, no seu espiritual, em todas as áreas foi bombardeado? Observa, limpa e começa a construir o que o Senhor vai fazer. Começa a construir que o Senhor vai moldar a tua vida.
Você vai dizer, mas eu não tive um pai presente. Ressignifica, mas hoje você tem um pai eterno, um pai glorioso. A orfandade é do homem, mas a paternidade é do pai. O pai que ama, o pai que quer te levantar. Neemias pôde provar da paternidade de Deus ali, quando Deus o capacita para fazer aquilo. Deus te capacitou, Deus nos capacitou, é Ele quem vai adiante da nossa vida, não é por mim, não é por você, é Ele, não é sobre nós, é sobre Ele. Ele fez, Ele faz. Olha só o que Deus fez com um homem que era chamado Simão, um homem tosco, um homem que vivia só da pesca, mas foi transformado o quê? Num homem para ganhar almas. Ainda que quando Jesus morre, Pedro volta a pescar, mas quando Jesus aparece de novo, e ele diz, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, e quando Deus desce o Espírito Santo ali, olha quem se torna Pedro. Olha, pega Pedro e João, onde eles vão parar em Atos 3? Com aquela autoridade, eu não tenho ouro, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma autoridade que chama Jesus Cristo, aquele que me salvou, levanta e anda. Pode ser que você não tenha muitas coisas, mas eu quero dizer, você tem alguém precioso que cuida da tua vida, e este é Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. É Ele que pega pela tua mão. Só fica caído quem quer, porque se tem Cristo, vai caminhar, vai viver o sobrenatural. Eu vou falar mais uma para já encerrando essa palavra. A mulher samaritana, ela teve 5, não era dela, e o que tinha não era dela, marido. Mas quando ela ouve Jesus dizendo, olha, se tu me quiseres a água que eu posso te dar, nunca mais terá sede. Aquela mulher encontrou o que? Salvação. Aquela mulher encontrou mudança. Aquela mulher encontrou um poço, uma fonte que jamais secaria na vida dela, porque ela deu ouvidos. Jesus chegou na minha e na tua vida. Jesus um dia me escolheu e te escolheu. Então ele está dizendo assim, o que te falta para viver o sobrenatural? O que te falta para você construir e tomar posição daquilo que eu já entreguei na tua mão? Deus nos entregou posicionamento, Deus nos entregou uma obra, Deus nos entregou algo, mas para isso eu preciso que hoje olhar para o alto, orar, dobrar o meu joelho, jejuar, mas não ficar só na oração e no jejum, mas me levantar, me posicionar, colocar a armadura de Cristo e se levantar e dizer, não, eu vou para a guerra, porque quem me garante na guerra é o general de glória, é o general de vitória, é o general que manda sobre todas as coisas. É aquele que reina e vive sobre todas as coisas. Vamos pegar o exemplo de Davi. Quem era Davi pequeno? Não tinha possibilidade nenhuma, mas ele vai declarar, olha Golias, você vem com lanças e espadas, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Olha só, ele declarou, eu vou no nome do Deus poderoso. Você não está sozinho, meu amado, minha amada. Você não está sozinho, não. Você está com aquele que é dono de todas as coisas. Eu vou dizer uma coisa para você. Você acha que foi pela força do Jean, da família dele? Não, foi pela força de Jesus que levantou eles para criar essa empresa, levantar essa empresa, trazer essa presente de Deus para que vidas fossem restauradas, renovadas, saradas. Né? Se fosse pela força humana, imagine quantos embates eles não têm, imagine quantas coisas não vêm, quantas lutas por estar lá na frente, por ter que cuidar de todo esse batalhão que nós somos. Mas quem que está à frente dessa guerra é Jesus. Tá, a Glaucia aqui mais tempo, depois ela pode até falar, imagine quantos inimigos não levantaram para parar eles. Quantas pessoas não levantaram para desanimar, isso não vai dar certo não. Mas olha o que Deus fez, Jesus entrou na guerra. E quando Jesus entra na guerra, ninguém pode impedir o agir dele. Quando Jesus entra, ninguém pode parar. Então eu quero que você tome esse exemplo, ninguém pode te parar não. Quem pode te parar é só você. Se você quiser, você para. Mas ninguém pode te parar quando nós colocamos Jesus Cristo na frente. Ninguém parou Neemias, porque Neemias entendeu o que era para fazer, qual era a obra e de que forma era para fazer. Por quê? Porque ele buscou de quem? Daquele que tem o controle de todas as coisas. Então que você possa ficar com esta palavra, que você possa guardar isso no teu coração e entender que quem te chamou, quem te alistou, é dono de todas as coisas. Porque o Senhor Deus deu poder para Jesus sobre a terra e sobre o céu. O nome dele tem poder sobre a terra e sobre o céu. O que nós ligamos aqui,
é ligado no céu. E se nós desligarmos aqui, também é desligado. Então, cuidado. Ligue as coisas que vêm do Pai, para que você possa prosperar. Traga à sua memória as coisas que traz esperança. Traga aquelas coisas que te traz esperança. Pensa as lutas que você vivenciou, mas você venceu. Pensa as coisas que você passou, mas você venceu. Quando eu olho para trás, lá no comecinho, quando o ministério nasceu, muitas das vezes eu olhava para minha esposa, não vai dar, Jesus, está difícil. Mas o Senhor fala, fica firme, que eu que estou no controle. Hoje chegamos a uma década, amanhã mais uma e mais uma, até o dia que o Senhor nos chamar. Eu estava brincando com a minha esposa esses dias, eu já estava querendo ir para a glória logo. Aí esses dias nós fomos num culto de uma outra igreja para só receber a palavra. A missionária que estava lá para o pastor Daniel, Deus manda dizer que eu vejo você com o cabelo bem branquinho, você vai pastorear até a hora que eu mandar. Eu falei, Jesus, eis-me aqui, Senhor, vamos para a guerra. Porque não é fácil, amados, muitas vezes a gente quer parar, mas se o Senhor mandou, vamos ficar de pé. Se o Senhor ordenou, vamos continuar. Então você, lembre disso, você está construindo uma obra nessa terra. Você está construindo. E os frutos vai ser como o Salmo 126 diz, chorando, andando, chorando, caminhando. Mas que nós vamos apresentar para o rei os molhos, nós vamos. Mas que naquele dia nós vamos chegar diante de Cristo, Senhor, está aqui os molhos. Senhor, está aqui, Pai, eu chorei, mas eu estou aqui, Senhor. Vamos entrar nessa Jerusalém celestial. Eu quero ver você, se Deus permitir a gente, mas eu quero ver vocês lá naquele dia. Nós vamos entrar naquele dia, porque o nosso foco é a Jerusalém celestial que vai descer e nós vamos entrar, em nome de Jesus. Se o sangue de Cristo é sobre a tua vida, você vai entrar. Mas enquanto não chega esse dia, nós precisamos lutar aqui na terra. Nós precisamos continuar caminhando. Nós precisamos continuar nos alegrando em tempestade, em bonança, o momento que for, seja qual a estação que você estiver vivendo, permaneça. Amém? Deus abençoe e agradeço a oportunidade, missionária Lisnete. Obrigado. Eita glória, que palavra, gente do céu, tremenda. Você recebeu aí, porque eu aqui recebi, gente. Meu Jesus amado. Como o Senhor falou aos nossos corações aqui nessa palavra, gente. Meu Deus do céu, é forte. É forte o mistério, pastor. Deus, é muito forte. Que Deus continue te usando, pastor Daniel, em nome de Jesus, viu? Eu quero já chamar a Gláucia, que vai estar orando, né, e agradecendo nessa manhã. Amém, Gláucia? Amém, amém, glória a Deus. Oi, gente, bom dia, pessoal. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero agradecer primeiro aí pelo mês de abril que nós vivemos. Foi um mês incrível, um mês com muitos resultados, um mês onde o Senhor trouxe resposta para tudo aquilo que nós estávamos orando. Nós tivemos aí mais de 300 novos empreendedores entrando na presença de Deus nesse mês de abril agora, e cada um deles é um presente para nós, né? Cada um deles é resposta às nossas orações por todo esse tempo. Então, sejam bem-vindos, você que está aqui no culto pela primeira vez, que Deus te abençoe, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe os seus planos, o seu negócio, tudo aquilo que você fizer, que o Senhor coloque aí a mão dele, que faça prosperar em nome de Jesus Cristo, né? E assim, eu tô arrepiada por conta da palavra do pastor Daniel. É como se Deus tirasse o tempo dele hoje, sentasse aqui na nossa frente e falasse assim, quero falar com vocês. Vem cá que hoje vocês vão escutar, né? Cada vez que ele fala de uma maneira maravilhosa, mas hoje foi assim especial, porque nós não vamos construir nada que está errado. E Deus dá um jeitinho de desfazer, não adianta. Ele não coloca o crescimento naquilo que está errado. Ou está errado na nossa visão, ou está errado no nosso comportamento, alguma coisa está errada, e por isso ele não deixa crescer, né? Então, todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Então, nós sabemos disso e nós agradecemos por tudo aquilo que Ele tem nos dado e por tudo aquilo que Ele tem nos feito passar, né? Seja bom, seja difícil, seja qualquer situação, nós agradecemos ao Senhor. Então, cada palavra do pastor Daniel hoje, depois quando sair a gravação, ouve de novo, ouve lentamente, né? Anota, ora em cima dessa pregação de hoje, porque é Deus falando conosco, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo, então, em nome de Jesus? Paizinho amado, Pai querido, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, muito obrigado pelo mês de abril, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, muito obrigado por nos levantar cada manhã com força, disponibilidade, vigor, meu Pai. Muito obrigado por ser o nosso Deus e por nos escolher para te conhecer, meu Pai, e nos escolher para te servir, meu Pai. Eu oro agora nesse momento, eu coloco esse dia diante do Senhor, onde muitos ainda precisam de resultado, e eu coloco, meu Deus, o resultado deles na sua mão, meu Pai. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós sonhamos, do que aquilo que nós pensamos, meu Pai. Eu agradeço, meu Deus, por todas as famílias que entraram na presença de Deus nesse mês de abril. Eu agradeço por tudo aquilo que vai acontecer no mês de maio, meu Pai, que é o mês de aniversário da presença de Deus. Eu agradeço pela família do Jean. Eu agradeço pela mãe dele, pelo pai dele, pelo irmão, pela vida dele, pela Raquel. Eu agradeço por essa família, meu Pai, que o Senhor colocou na nossa vida para nos abençoar. E quando nós enxergamos isso, quando nós olhamos para eles como canal de bênção, tudo aquilo que está à nossa frente começa a frutificar, começa a fluir, meu Pai. Eu agradeço por essa família, porque através dessa família, hoje nós temos a oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos como uma grande família, meu Pai, para louvar e exaltar e levar o seu nome aos quatro cantos desse Brasil, meu Deus. Faça com que nós venhamos a viver, meu Pai, uma vida viva contigo, uma vida verdadeira contigo, que todos aqui te conheçam, meu Deus, pela experiência que eles têm com o Senhor, e não apenas de ouvir falar e não apenas de boca, meu Pai. Eu coloco agora o mês de maio nas suas mãos, e eu peço, meu Deus, que o mês de maio venha ser um presente para cada um de nós, que tudo flua bem, que não aconteça nenhum erro, nenhuma falha, que não aconteça nenhum problema, que não aconteça nada para tirar o nosso foco, que não aconteça nada, meu Pai, que o inimigo está armando contra nós, que não seja planejado, que não seja, meu Pai, executado nenhum plano de Satanás, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco o mês de maio, que é o mês de aniversário da empresa, diante do Senhor. E toda a programação que nós fizemos para esse mês, meu Pai, eu coloco diante do Senhor, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha prosperar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, gente, que Deus abençoe vocês. O mês de maio vai ser um mês incrível, incrível, incrível. O mês de maio vai ser um mês, assim, maravilhoso. Nós vamos ter programação todos os dias, nós vamos ter promoção todo dia. A gente vai ter muita novidade aí nesse mês de maio acontecendo. Então, saia gritando aos quatro ventos aí que maio está começando. E o presente de Deus está fazendo 10 anos, se eu não me engano, né? 10 anos, é muito tempo, né? Então, Deus seja louvado na nossa vida. Um beijo no coração, fiquem com Deus e vamos finalizar esse mês de abril, viu? Amém, Glaucia. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E eu já quero chamar o pastor Daniel para dar a bênção apostólica, para a gente estar finalizando o nosso culto aqui nessa manhã. Amém? Amém, glória a Deus. Estenda sua mão em forma de receber. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do doce Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vós, desde agora e para todo sempre. Nós dizemos amém. Abençoe sua vida em nome de Jesus. E amanhã nós temos devocional. Gente, vocês que estão aqui, vá para o devocional. Fico muito feliz de vocês no culto, mas vão para o devocional, porque Deus fala aos nossos corações também todas as manhãs, viu? Deus seja louvado. Fiquem com Deus. E vamos ouvir novamente essa palavra, porque Deus falou demais, poderosamente, viu? Deus abençoe. Fiquem com Deus.